E aí pessoal, tudo bem? A gente está no canal Minha Opinião, eu sou o Marlon. Eu sou o Thiago. Hoje o tema é Na política, onde você está? e até onde o Estado deve ir? Marlon, tema polêmico e ao mesmo tempo interessante. Você já parou para pensar em que lado e em que posição você se encontra no meio da política? Nosso país, devido a tantas coisas que vêm acontecendo, o povo brasileiro vem ficando desacreditado da política. Mas a política ela faz parte da nossa vida desde o primeiro momento em que você se torna Cidadão, uma personalidade jurídica, como diz no ramo do direito. Então o que acontece? Você está sendo gerado na barriga da sua mãe. Já existe política aí. lógico. Já existe política. Vai abortar ou não vai? E aí? Vou continuar ou não vou? Né? Mas existem, dentro do campo de política, né, Marco? Existem caminhos e existem lados. E às vezes a gente tem aquele senso comum de política e a gente fica meio perdido quando falam sobre direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda, liberal, conservador, nazista, anarquista. Esse último aí, só por Deus também, né? Mas o que acontece? Aonde eu e você podemos nos colocar? Hoje nós vamos falar, o tema de hoje é, né, como nós já dissemos, na política. Onde você está? Qual que é o teu pensamento? Qual que é a tua linha de raciocínio? O que você acha? Será que você é de direita? Será que você é de esquerda? Centro? Nós vamos tentar mostrar para você qual que é a linha de cada um aqui hoje. E eu pergunto, qual que é o seu posicionamento? Onde você está? Então, eu, Thiago, me considero uma pessoa de centro. Por quê? Porque eu visualizo, né, na minha opinião, que existem políticas que são extremamente necessárias da direita, que é, né, o livre mercado, um Estado um pouco mais enxuto, com prerrogativas essenciais e não demasiadas, assim também como eu acredito que o ser humano, a sociedade, ela precisa de políticas sociais, aonde ele vai favorecer tanto um grande industriário e uma pessoa também que é carente, é hipossuficiente, por exemplo. Então eu sou dessa opinião. A minha opinião é que eu sou de centro porque eu acredito que quando você pende a lados mais extremistas, você pode acabar falhando em alguma coisa. E o Estado, né, amparando a sociedade, amparando eu e você, Marlon, ele não pode falhar em nada. Ele precisa ser atuante e atuar de uma forma homogênea. E você, Marlon, qual que é a tua posição? Eu tenho uma posição mais conservadora, é se colocado do lado direito da política, né? Mas não necessariamente é só direita. Na minha opinião, a política conservadora ela conserva o que funciona. Então, a gente pega a sociedade como ela foi criada, né, no tempo nas cidades gregas, com a moral judaico-cristã de Jerusalém e o Estado democrático e jurídico de Roma. Isso são as coisas que embasaram a sociedade na minha visão. Então a gente o conservadorismo tenta conservar esse modo de agir dentro da sociedade, tendo uma boa moral, tendo uma boa ética, sendo uma pessoa direita, respeitando as leis. Literalmente de direita. Uma pessoa direita mesmo, né? Sem fazer coisa errada. E preza por conservar isso aí. A gente tenta não mudar drasticamente, como, por exemplo, o conservadorismo seria totalmente contra a Revolução Francesa, que foi um quebra das coisas que estavam ok, e aquilo lá quebrou de uma hora para outra, isso gerou um transtorno em volta, tudo lá tem os pontos positivos, tem os pontos negativos, enfim. Conservar o que se funciona, conservar uma boa moral, uma boa ética, princípios religiosos, e aí a questão de o que o Estado deve interferir ou não, já depende do caso, não
não é uma via de regra para todas as situações que aparecem no dia a dia, mas é sempre conservando o que funciona e sempre conservando a ética e uma moral que já funcionaram desde os princípios da sociedade. Ok. E qual que é a tua visão, Marlon, por exemplo, sobre a esquerda? O que você entende pela esquerda e por que você não optou pela esquerda? Corrupção. Por que corrupção? Não, brincadeira. O processo revolucionário é completamente oposto ao processo conservador. Eu acredito que a esquerda, ela aumenta demais, ela incha demais o Estado. Porque se nós formos olhar no contexto mundial, a grande maioria das políticas de esquerda, elas trazem para a mão do Estado, né, o poder. E o poder realmente está na mão do Estado hoje. Né? Para que a gente tenha uma nação, é necessário que haja, né, como Montesquieu fala, 3 coisas: o povo, o território e a soberania. Isso, para que nós tenhamos um Estado, isso acontece. Só que eu tenho essa visão, Mário, que a esquerda ela insufla demais o Estado. Fazendo uma apologia, que o Estado tem que te amparar em tudo. Só que quando você fica muito refém do Estado, você passa a ser muito mais controlado por ele, e ele que vai delimitar para você as oportunidades que você vai ter na vida. Você, por mais que você tenha um ímpeto de querer crescer em alguma coisa, se você é muito focado, se você não tem liberdade, por exemplo, numa economia de agir, você acaba ficando refém do que o Estado quer. E você, qual que é a tua visão de esquerda? Eu não consigo pensar em uma esquerda bonita, renovada, como se politiza muito hoje, né? Eu vejo a esquerda na história. É Stalin, é Lenin, é Mussolini, é Fidel Castro, Che. Não consigo ver tudo isso que eles fizeram de lados opostos do mundo, que foi uma coisa boa para o mundo. E nem para os cidadãos dos países, nem para as vizinhanças dos países vizinhos. Nada de que esses citados fizeram retornou algo bom do resultado. É uma pergunta que até é bem pertinente ao que nós estamos falando aqui. Será que o Estado, e o Estado que eu digo agora é governo, né? Será que o Estado ele consegue controlar todos os segmentos da sociedade? Porque a esquerda, ela na verdade, ela dita isso, Prega né? isso, Ela ela prega prega isso. isso. O Estado, né, sendo o pai que distribui, em todos os quesitos, né, o necessário para a sobrevivência e para uma boa vida aos seus filhos, né? Uhum. Mas será que o Estado ele consegue controlar? Vamos dizer que nós entremos num Estado de comunista, aqui, por exemplo, né, no Brasil, território enorme, mais de 8 mil, né, se não me falha a memória, mais de 8 mil quilômetros do Iapoque ao Chuí. Imagine só, será que o Estado ele consegue? Hoje nós não temos, né, um governo de esquerda total, na sua totalidade, né? Mas será que ele, por exemplo, conseguiria controlar todos os segmentos a ponto de fornecer o que o brasileiro, 250 milhões de brasileiros, tem necessidade? Será que ele consegue amparar se ele for detentor de tudo? O que você acha, Marco? Até que se acaba o dinheiro. Acabou o dinheiro, não tem. Nós tivemos exemplos aqui, né? Nós tivemos por uma trajetória, não vou aqui retirar, né, do governo passado algumas ações que eles fizeram que realmente beneficiaram a economia, que gerou um ups que todo mundo começou a olhar, nossa, olha, o Brasil vai subir, vai ser uma potência maior, mas nós vemos que gastar o dinheiro público famigeradamente
sem você ter políticas de recursos, de angariar recursos também, né? Poxa, gente, vamos ser bem sinceros, nós não temos um cofre, né? E dentro do cofre uma uma galinha que bota ovos de ouro, né? Tudo que é gasto na administração pública vem dos meus impostos que são pagos, dos impostos do marido e do seu imposto. Só que chega uma hora que acaba o dinheiro. Acaba. Nós entramos numa recessão justamente por causa disso. Gastamos exacerbadamente e os nossos recursos, né, os proventos de tributos que nós não era compatível com o gasto. É a mesma coisa que eu e você que temos uma casa, eu ganho 5.000 e gasto 10. E aí? Onde que fecha a conta? A conta vai fechar? Então, assim, a ideia até é bonita, né? A ideia até é legal. A utopia futura é muito boa, mas ela é muitas das vezes, e é na verdade, inaplicável, porque se nós, brasileiros, não geramos recursos, logo nós também não conseguimos fazer com que o Estado forneça os bens necessários para que a sociedade não sinta na pele as coisas ruins aí da má administração. Passando para a segunda parte do vídeo agora, Thiago. Até onde o Estado deve ir na sociedade, para o indivíduo, para o cidadão? Minha opinião? Sua opinião. Minha opinião? Saúde, segurança e educação. São as 3 vertentes que eu acredito que o Estado tem prerrogativa legal para agir. Saúde, porque ele pode universalizar. Hoje nós temos um ótimo sistema. Eu estou trabalhando na saúde, Marco, e assim, eu sei que a legalização, a legalidade, as portarias do Ministério da Saúde, essas coisas, são muito completas e são boas. Sim, sim. Pena que muitas das vezes elas não são aplicáveis de fato. Por quê? Porque nós muitas das vezes não conseguimos ter os recursos necessários, né, para que isso seja aplicado. Eu não estou dizendo que falta dinheiro, não é isso. Má administração. Mas uma má administração acaba gerando esse tipo de coisa. E eu não estou falando no quesito município, não. Eu estou falando já num termo de união. A educação, eu tenho plena certeza que é uma prerrogativa do Estado, porém, não vou dizer que é uma coisa que tem que ser completamente do Estado. Eu acho que a família, o Estado precisa fornecer, né, ele precisa fornecer para pessoas hipossuficientes, para pessoas que não têm condição, a educação. Até um nível o Estado leva. Por exemplo. Uhum. A partir de tal estágio, vamos dizer que uma faculdade, por exemplo, o Estado te ampara, possibilita para o aluno estudar o primeiro grau, o segundo grau, o ensino médio, capacita ele muito bem capacitado com o curso técnico, mas a faculdade aí é prerrogativa do aluno, é prerrogativa do próprio indivíduo. Não estou dizendo aqui que o Estado não deve ter as faculdades públicas, deve. Uhum. Mas eu acho que uma coisa legal lá, por exemplo, que funciona nos Estados Unidos, é um país de primeiro mundo, mas eu acho legal. E eu acho que a gente está começando a aplicar no Brasil, que é o sistema de seleção unificado, que é de acordo com a nota do indivíduo. É o justo, né? Eu acho que, então, saúde, educação é prerrogativa do Estado, a saúde e a segurança. Eu acho que não há condição de nós entregarmos a segurança pública, né, porque já fala é pública, para uma organização, sim. Multinacional, porque você vai acabar ficando refém de uma grande empresa, e vira vamos dizer aí que vira um monopólio, onde uma classe só poderia ser beneficiada. Então eu acho que esses 3. Uhum. Comércio exterior, comércio interno, eu acho que deveriam ter legislações um pouco mais
abertas para que a sociedade em si conseguisse opinar. Você vê que nós, por mais que os governantes sejam representantes do povo, o povo acaba não tendo tanta liberdade para realmente opinar sobre fatos, né? E nós não temos conhecimento. Então, assim, o povo brasileiro precisa evoluir, crescer um pouco mais nesse sentido de conhecer realmente a história do seu país e o caminho que ele está seguindo, a forma como ele está seguindo. Então, essas três vertentes imprescindíveis que o Estado cuide: saúde, educação e segurança. As demais eu acho que precisava existir um pouco mais de flexibilização para que você e eu tenhamos uma oportunidade de crescer em alguma coisa que às vezes a gente vê um empreendedorismo, a lei te dá legalidade para isso, você vai lá, aplica e cresce. E você? Qual que é a tua visão? Eu tenho uma visão mais aberta da questão. Eu penso assim, segurança pública, ok. Concordo com a tua visão, acho que o Estado deve cuidar sim. Até porque seria muito amplo se a gente abrisse para o capital privado, a segurança pública. Sei lá, se entra, vamos supor... Poderia gerar um monopólio dentro do Mas não só monopólios, por, sei lá, chama uma empresa que não tem uma política boa de combate à violência para atuar no Rio de Janeiro. Não acho que não caberia. Acho que o Estado consegue tomar conta melhor dessa parte. Agora, saúde e educação são pontos em questão que acho que pode se pensar. Não que o Estado, por exemplo, eu sou a favor de que o Estado possa dar oportunidade da educação e para a saúde para o indivíduo. Porém, sou contra, por exemplo, no Brasil, o currículo escolar. O Estado, para mim, jamais deve colocar o que deve ser estudado na escola. Isso aí foi o que propiciou a gente ter a cultura brasileira que a gente tem hoje. O Estado foi quem deu a aula e na aula se ensinou que a esquerda é boa. Então, pode-se haver muito mais, acho que tem que abrir ainda mais para escolas privadas. O Estado tem que fornecer, na minha visão, acesso a essas escolas. Acho que as escolas californianas são assim, né? Você ganha um voucher, uma né? bolsa. E o pai decide em que escola privada que ele vai estudar. Né? Tanto é que nos Estados Unidos, né, quem escolhe é o aluno que escolhe a grade que ele vai ter, por exemplo, na faculdade. Ele está lá, eu quero estudar física quântica, mas eu também quero estudar alguma arte aqui. Então, seria legal. Mas já foi proposto, né, que fosse mudado no Brasil a grade. O Chile mudou, né? A grade curricular. Houve alguns impasses de esquerda, né, porque as pessoas... na verdade, o que se vê hoje no Brasil, e a gente está vendo isso nitidamente, olhos nus, é uma ideologia, né? É uma ideologia de pensamentos que, na verdade, são um retrocesso. Né, na minha visão, por isso que é bom a gente ter as nossas opiniões e debater, porque aí a gente começa a pensar. Eu acho que a minha explicação não foi muito contundente quanto à educação. Mais sucinta. Foi mais sucinta. Mas eu penso dessa maneira também. Uhum. Eu penso que o Estado ele precisa, por exemplo, fica a obrigatoriedade dele de ele gerar, por exemplo, e gerir uma escola até o ensino médio, mas eu também não sou a favor de você sair empurrando a goela abaixo, né? Um estudo que às vezes as pessoas tratam como algo que é necessário e o pai do aluno, a mãe do aluno, a família do aluno não concorda com aquele ensinamento. E, assim, é uma frase, eu não me lembro de quem, se foi de Lenin ou foi de Stalin, e ele diz, né, não nos deem armas, deem-nos crianças. Gramsci. É esse aí. É uma coisa assim que a formação da criança vai, com certeza, atuar de forma contundente na geração posterior, né? Nos filhos, netos e na sociedade como um todo. O mundo está em constante mudança, as culturas realmente estão em constante mudança. Porém, o que nós estamos vendo no Brasil é que uma cultura criada desde o seu início está sendo esquecida e uma nova cultura está sendo aplicada. Eu acho, na verdade, eu acho que quando você
deixa de viver uma cultura e cria-se uma nova, isso já não é uma cultura. Passa a ser um novo hábito de vida, uma nova forma de se pensar. Então, eu não sei se podia ser intitulado como cultura ou não. Uhum. Faltou o ponto a gente tocou na educação, Sim. então minha visão da educação é isso aí. Saúde. Hoje só voltando à educação, se um pai não concorda com o que está sendo ensinado na escola pública, e ele fala, vou pegar meu dinheiro e vou pagar uma privada, não vai adiantar de nada, porque a base comum curricular brasileira é a mesma para todas as escolas. Sim. Então, nisso, para mim, o Estado está totalmente errado. Ele não pode ditar para todas as escolas o que deve ser ensinado ou não. Isso cabe ao indivíduo poder ter a escolha. Eu quero colocar numa escola que ensina de tal forma, eu quero colocar numa outra que ensina de outra forma. Eu vou assim até um pouco mais além, mano. Eu acredito assim que mesmo que a base, né, comum curricular seja imposta pelo Estado, eu acho que algumas matérias, né, alguns temas de determinadas matérias não precisam estar aplicáveis. Não precisam estar. Por exemplo, nós vimos aí, e não foi só polêmica do Bolsonaro, não. Não. Esse foi só o mais chamativo. Né? Existem vários vídeos de educadores falando sobre a situação, sobre a apologia da sexualidade das crianças, por exemplo. Uhum. Isso aí não foi, teve até uma cidade passada aí, eu tenho uma reportagem sobre um livro que saiu, acho que, se não me falha a memória, foi Maringá, que assim, a Secretaria de Educação retirou porque achou que a idade que aquele livro estava sendo inserido não era compatível realmente para aquela idade. Uhum. Então foi solicitado que retirassem. Eu acho que tem algumas reportagens, nós conseguimos ver no YouTube, que tem essa reportagem. E nós vemos educadores falando que a forma com que está sendo tratada, e não são todos, né? Mas existem educadores falando que a forma com que vem sendo se tratada a sexualidade no nosso país não é sexualidade, é bestialidade dos princípios básicos, né, da convivência em sociedade. Então nós vemos que isso não é prerrogativa, do Estado. O Estado não tem esse direito de ensinar o seu filho quando que ele deve entrar na sexualidade e quando não. Na minha época, eu acredito que na sua época também, a única coisa que a gente aprendia sobre sexualidade era sobre as doenças, DSTs. O que não fazer... E já era numa idade maior. Era 13, 14 anos de idade, né? Então, assim, o Estado ele precisa conscientizar. Conscientizar, por exemplo, que se você não usar um preservativo e não conhecer o parceiro, você pode ter uma DST, você pode ter uma AIDS, você pode morrer. Então, eu acho que é essa a prerrogativa do Estado também. O Estado não pode interferir naquilo que você, né, pai ou mãe, tem o direito de ensinar aos filhos. E é lógico que, partindo da opinião que se o pai e a mãe queiram ensinar dessa forma, que procure uma escola que ensina desse jeito. Mas aqui no Brasil a gente não tem essa opção. Mas tira uma dúvida para mim. Se a gente coloca, por exemplo, você acaba não gerando uma... Eu até concordo com certas partes do que você está dizendo, mas e se por uma eventualidade não geraria aí um bloqueio, um muro entre... Eu acho que teria que ser mexido na base comum curricular. Porque se você, por exemplo, fala assim, eu não quero meu filho aqui, eu quero meu filho em outra escola, você não estaria gerando, por exemplo, uma barreira entre a intercomunicação das crianças, das pessoas? Eu acho que não, porque, por exemplo, vou dar um exemplo que a gente tem uma opção hoje no Brasil. Inclusive, vou até tentar pôr na tela o tamanho da fila de espera para entrar numa escola militar, de Goiânia, se não me engano. Ah, sim, eu acredito que eu vi. Mas quando você fala sobre o ensinamento da escola militar, é lógico que uma escola militar, gerida por militares, ela vai ter muito mais senso de patriotismo, de honra à bandeira, exatamente, de ordem, né? De ordem e a hierarquia e esse tipo de coisa. Mas o que eu queria dizer, o que eu queria pensar, por exemplo, essa escola aqui, ela ensina, vamos dizer aqui, sobre uma religião X, um estudo de religiões, estudo de
crenças Sim, e sim. religiões. E você não assim, você não concorda, mas o seu filho que está aqui vai aprender sobre. Sim, sim. Não como cultuar, mas vai ter O o conhecimento. conhecimento. Aí você tira ele e coloca numa que não ensina. Você acha que isso não geraria, por exemplo, uma certa antipatia entre as pessoas? Eu creio que tem que ter opção. Se eu quero, por exemplo, se eu tivesse um filho e eu tivesse a opção de colocar numa escola militar ou numa escola pública que eu sei que os professores, talvez eu tenha um conhecimento que os professores têm uma propensão mais para a esquerda. Eu queria ter a opção de escolher para uma escola militar. Sim. Porque eu sei que ali vai ser de outro jeito. Sim. Eu acho que a opção, a gente ter a opção, poder escolher e não o Estado ditar para mim as coisas, eu acho que seria legal. É, aí, partindo do ponto de você, não, vamos mexer na base curricular, beleza. Se a base ensinar quanto que é 2 mais 2 e ensinar a escrever, aí é uma base boa. Está ensinando o básico para a sociedade. Mas aí você pega livros aí, esses caderninhos novos aí, os textos que vem lá é uma apologia imensa para a esquerda. A pessoa inconscientemente está lendo lá que, nossa, quantas coisas Stalin fez e tudo mais. E isso aí é ridículo, isso aí o Estado não pode mexer. Tem que ter a opção de que, além do 2 mais 2, do escrever o ABC, o que meu filho vai aprender, ou o que eu mesmo vou aprender, acho que tem que ser uma opção pessoal. Não pode ser ditado pelo Estado. É a minha visão. Acho que você tem Sua opinião. É. Isso aí. A visão, partindo agora para saúde, né? Eu acho que se a gente tivesse uma saúde privada, seria melhor. Uma iniciativa privada, assim como é nos países mais desenvolvidos, não que a saúde pública não funcione, mas é que o brasileiro não está pronto para administrar uma saúde pública, eu acho. Entendi. Eu acho que falta competência dos órgãos, falta pessoas estudadas na área para gerir melhor, para funcionar para o pessoal mais pobre mesmo. Né? Se a saúde é pública, se eu não tenho a opção de pagar para uma saúde privada, que mesmo a saúde privada no Brasil já é meio... eu tenho que ter uma igualdade do... Uma isonomia, né? Um equilíbrio. Exatamente. Eu concordo. Eu acho que falta o governo que abra as portas para mais empresas, para mais iniciativas privadas na área da saúde no Brasil. Acho que está muito regulamentado também. As que tem está muito sufocada, cobra o preço altíssimo porque vai lá, tem que pagar não sei quantos milhões de imposto para um paciente. Muita regulamentação também. Comércio, eu acho que tem que ser estudado. Não é uma área importante para o país, por exemplo, a Petrobras. Não sou fã de privatizar a Petrobras, que é uma empresa muito importante para o país. Pode-se abrir o capital em algumas partes da empresa, mas não total. Acho que é Como importante. já é feito, né? Acho que é importante para o Brasil. Mas existem muitas outras aí que a gente pode abrir para iniciativa privada e a gente tem que tirar essa tara do brasileiro, do governo brasileiro de ser fechado para o mundo. É ridículo isso. A gente vai importar uma caneta do país, tem que pagar um imposto absurdo. É fora de questão isso. Na verdade, assim, é uma coisa que a privatização das empresas nacionais ela pode contribuir porque é aquilo que a gente acabou de falar. Às vezes o Estado ele não está tendo a devida competência de gerir a gama da saúde, da educação, e a política tinha que ser tratada, como a gente começou a falar no início, do bem comum. O que é viável fazer com a Petrobras hoje? O que os diretores, as pessoas que têm do alto comando, se eu tomar essa decisão aqui, o que ela vai interferir na vida do povo brasileiro? No geral, né? No geral. Não infelizmente o que nós vemos a Petrobras como uma senhora que acabou de sair do caixa eletrônico, e as pessoas que eram para zelar dela e cuidar dela como seres que estavam ali para abocanhar, olhando justamente que ela estava saindo
desse caixa eletrônico e catou todo o dinheiro dela, visando, né, um esquema que não estou dizendo que é de agora, né, porque eu acho que muita coisa ainda vai aparecer na sociedade, no nosso Brasil ainda vai se surpreender com muita coisa em questões da economia, de esquemas e mais BNDES. esquemas, né? Tem muita coisa ainda para rolar, que na verdade assim acaba gerando essa fadiga do povo brasileiro. Sim, sim. Pô, o dinheiro que está ali dentro é nosso, é o dinheiro que muitas das vezes tira aquele buraco daquela rodovia que não precisava ser privatizada porque nós temos o dinheiro para cuidá-la, aquele dinheiro que foi levado para uma família, né, para um grupo de pessoas, poderia retirar centenas de pessoas de um hospital, né, ou dar um condicionamento digno, né, para aquela pessoa que está passando por uma enfermidade, alguma coisa no hospital. Nós achávamos, né, nós temos que ter essa visão. O brasileiro tem que entender que quando ele vota e ele, né, coloca aquela pessoa como seu representante, aquele representante tem que correr atrás dos anseios dele, anseios da sociedade, de quem o elegeu, né? Ele tem que cumprir aquilo que ele tá dizendo. Então, assim, eu concordo com você que a Petrobras, por exemplo, não poderia ser privatizada, não deve ser privatizada, porque é um bem muito grande para o Brasil. O Brasil, ele tem uma, né, ele foi agraciado por Deus aí com, né, reservas petrolíferas muito boas. Mas tem algumas, como eu falei lá, da minha opinião, eu acredito que o comércio ele precisa ser um pouco mais aberto, precisa ter leis, né, precisa ter o amparo, as agências regulamentares precisam agir de verdade, elas precisam ter contingente para fiscalizar. Eu acho que os sistemas de auditoria precisam ser mais... Eu acredito numa agência de auditoria própria, correta, né, assim, sem nenhum vínculo com a própria empresa, entendeu? Sim, sim. As empresas estratégicas devem ser mantidas no controle nacional. Sim. O que não é estratégico, que permite a outro país ter o controle, porque a maioria das vezes não vai ser um brasileiro que vai comprar, vai ser um outro país. Sim. Então, se eles têm possibilidade de não prejudicar o Brasil, por mim, deve ser privatizado. Um exemplo disso, como que você, por exemplo, entrega a Embraer? Você, né, é uma empresa que tem uma participação do Estado dentro dela, como que você entrega de mão beijada assim uma Petrobras? A questão do nióbio, que é muito dita e hoje está sendo falado, eu acho que riquezas nacionais que estão sobre o território da nação precisam ter o amparo do Estado, sim. Mas, pô, gente, nada mais comum de você abrir as portas para uma empresa privada agir e muitas das vezes diminuir custo, diminuir aí encargos e gerar trabalhos para a população. Esse foi o vídeo e os temas de hoje. Nós agradecemos aí pela sua participação, dê sua opinião, não esquece de dar aquele like, né? E é isso aí, nós estamos com a minha opinião. Nós temos a nossa, qual é a sua? Valeu!